Olá, você que acompanha A Hora do Sul nas redes sociais. A gente continua a cobertura das eleições 2024, às vésperas da decisão no segundo turno. E hoje a gente conversa com o Fernando Marrone, do PT. A gente terá 30 minutos para a conversa a partir de agora. Olá, candidato, obrigado pela disponibilidade de falar com a gente. Merece. Então, qual é a sua avaliação dessa campanha até agora, desde o primeiro turno, agora contando as horas para abrir as urnas no domingo? Em primeiro lugar, a nossa cidade acreditou na mudança e nos colocou com esta liderança, né, no primeiro turno e que continuamos no segundo turno. A nossa campanha foi uma campanha que levou esperança, alegria, que levou propostas e nós continuamos agora nesta reta final apresentando as nossas propostas, dialogando com todos na cidade, seja de direita, de centro, de esquerda, no campo democrático, e estamos muito animados, né, para esta reta final. Recebemos apoios importantes do Dr. Irajá, que já foi prefeito da nossa cidade, que é um democrata e sempre esteve nas lutas do povo, do Reginaldo Bassi, que também foi candidato, e a manifestação da prefeita Paula, do governador Eduardo Leite, né, são apoios muito importantes para que a gente possa construir na nossa cidade uma união para a reconstrução da nossa Pelotas. Entre esses apoios do primeiro para o segundo turno, havia os mais naturais das outras candidaturas, mas também há esse apoio de antigos rivais. A prefeita Paula, o governador Eduardo foram seus adversários no passado. Para o senhor, o que representa conquistar agora, talvez não um apoio tão explícito, mas pelo menos a declaração de voto? O que representa essa superação dessa rivalidade para um apoio agora? Nós temos divergências, nossas divergências vão continuar, né? Mas isso não impede que todos que têm carinho, responsabilidade com a nossa cidade possam estar unidos, porque os problemas que a nossa cidade tem são muito grandes e de muito tempo, e que nós precisamos estar alinhados com o governo do estado, com o governo federal e dialogando com todos na nossa cidade para que a gente possa superar. Então, para mim é muito importante receber este apoio, né? E me honra muito, e eu vou sim continuar nesta direção que nós estamos até agora, né? De levar essa mensagem de esperança para o povo de Pelotas e levar essa mensagem de união. Nós precisamos de paz, de tranquilidade, de experiência política para conseguir fazer uma gestão que possa superar os problemas de Pelotas. O resultado do primeiro turno revelou, sobretudo, o desgaste da gestão do atual grupo no governo, que está há pelo menos 12 anos, e fez com que Pelotas acabasse repetindo também a polarização, a rivalidade entre o PT e o PL. Faz sentido compreender que Pelotas traz essa polarização? A gente está vivendo de fato uma polarização? O contexto é diferente, não dá para se trazer essa comparação? O nosso adversário, ele não se mostrou, né, como um polo bolsonarista no primeiro turno. E, na verdade, agora neste segundo turno, as coisas estão ficando mais claras, quem ele é, como que ele se apresentou na nossa cidade, e que não tem um projeto político que possa unir a nossa cidade, unir a nossa sociedade para enfrentar os problemas. Então eu penso, né, que nesse segundo turno ficou mais claro esta polarização e que Pelotas rejeitou já no primeiro turno, né, esse programa, né, desse partido que só fez mal para o nosso país. Pelotas está polarizada na sua visão? No segundo turno, sim, né? A sociedade está polarizada, né? As famílias, depois que o bolsonarismo se tornou, né, um movimento popular, o que nós vimos no nosso país é o ódio disseminado, é a discórdia, as famílias, né, as famílias brigando um com os outros, os amigos não conseguem mais dialogar, não conseguem mais ter paz, né? E isso é muito prejudicial para a política, e isso é muito prejudicial para a sociedade como um todo. E, independente de quem for eleito, vai haver um contingente muito grande da população que votou no candidato adversário. É possível superar isso? Como caminhar para que qualquer governo consiga superar essa rivalidade, superar essa polarização e fazer um governo plural para todos? Eu vou fazer um governo para todos, né? O prefeito será prefeito de todos, independente de quem votou ou deixou de votar, né? É assim que deve atuar um prefeito, e é assim que eu vou fazer para
unir novamente a cidade, né? Superar a disputa eleitoral e fazer um governo de união e reconstrução. A sua campanha incorporou esse discurso da polarização. Como, enfim, e também defendendo um voto útil por valores da democracia, como foi na campanha para a presidência em 2022. Na sua visão, o que está em jogo nessa eleição, além de quem vai ser o prefeito? Quais são os valores que estão em jogo? O que está em jogo nessa eleição é a experiência administrativa que nós acumulamos, a experiência de governo que nós temos, a capacidade de articulação que a nossa candidatura tem com o governo do Estado e com o governo federal, porque nós vamos precisar muito do governo do Estado e do governo federal para superar as nossas dificuldades. Então essa é a diferença, né? A diferença real é experiência, capacidade de gestão e projeto político para a nossa cidade. E quais vão ser os principais desafios do seu governo? Quais são os principais problemas que o senhor enxerga hoje em Pelotas que vão ser a primeira prioridade da gestão? A primeira coisa que nós vamos fazer na nossa gestão é rever os contratos de zeladoria da cidade, os contratos de cuidado com as ruas e com as estradas rurais, né? Nós temos que fazer uma limpeza na cidade, tirar esse lixo que está espalhado por todo lado, né? Fazer a drenagem urbana para que cada chuva não alague mais os nossos bairros, inclusive o nosso centro da cidade. Esses são os desafios da primeira hora. Segundo, o tema da saúde. Nós não podemos mais viver numa cidade que não consegue atender a sua população, não consegue ter as consultas especializadas, não consegue ter cirurgias na hora certa e não consegue ter atendimento mais nem no posto de saúde. Então precisamos reequipar o posto de saúde, ter médico, ginecologista, pediatra. E as UPAs, né? A nossa UPA foi feita para 100 mil habitantes, nós somos 300 mil habitantes e precisamos de uma UPA no Fragata, uma UPA na Zona Norte, porque a UPA é o lugar do pronto atendimento. Quando a pessoa tem qualquer problema, vai na UPA, a UPA tem o exame, tem o eletro, tem o exame de sangue, tem o raio-x e sai de lá, né, medicada, inclusive, consultada e medicada. E retomar, né, concluir, né, a obra do pronto-socorro, reequipar o hospital de pronto-socorro e ter assim um robusto sistema de atendimento à saúde em Pelotas. Depois o desafio da educação, né? Nós temos 1.000 crianças que procuraram vagas na pré-escola em 2024 e não conseguiram, então de imediato nós vamos procurar as entidades privadas, as escolas privadas para comprar a vaga para que nenhuma criança fique fora da escola e imediatamente começar a construção de 12 escolas de educação infantil que estão destinadas para a nossa cidade e que nós podemos começar as obras e no ano de 2026 nós já temos todos esses equipamentos à disposição das crianças da nossa cidade. Bom, tanto o problema da saúde, do déficit na saúde, quanto na educação, são problemas que, para se ter uma solução do poder público, exigem um trabalho de médio e longo prazo. Na educação, o senhor propõe inicialmente procurar as entidades privadas, mas na saúde, qual vai ser a estratégia para inicialmente começar a desafogar a fila de atendimentos, procedimentos, de exames? O sistema de saúde prevê que se o setor público não consegue atender, tem que comprar serviço privado. Então é a mesma coisa que acontece na creche. Nós não temos capacidade no setor público de fazer as cirurgias, de ter todas as especialidades, né? Então nós vamos comprar esse serviço. Já conversei com fiz uma reunião com 5 hospitais e há sim condições na nossa cidade, porque a nossa cidade tem bons equipamentos de saúde, nós temos 2 faculdades de medicina, 3 de enfermagem, temos vários cursos técnicos, né, para auxiliares e tal. Não se justifica que a nossa cidade não consiga vencer esses desafios. Essas 2 novas UPAs são a sua principal proposta para a área da saúde, que vem desde o começo da campanha. Já existe um planejamento para a implementação, para iniciar pelo menos o projeto para essas 2 UPAs? O projeto é um projeto pronto do governo federal, né? São obras modelo que devem ser implementadas nas cidades.
A questão é buscar esses recursos junto ao governo federal, apresentar a demanda, receber os recursos, construir as UPAs e equipar essas UPAs. Então nós temos o planejamento, temos o projeto e vamos imediatamente buscar esses recursos. Na infraestrutura, além da zeladoria, da situação das ruas, outro problema, outra dificuldade bastante grande é a questão do saneamento. Quais são as suas propostas para essa área? Como fazer Pelotas alcançar os índices previstos, inclusive, na legislação de saneamento? Então, o Estatuto do Saneamento prevê que até 2030 nós temos que vencer a coleta e o tratamento de esgoto. Para isso, nós temos condições de fazer financiamentos e temos condições também de buscar recursos a fundo perdido. Parte será a fundo perdido e parte será com financiamento. Temos 2 estações de tratamento já destinadas também para o nosso município e que nós precisamos enfrentar esse tema, e tenho certeza que até 2030 o nosso SANEP, que é uma autarquia pública com muita qualidade, com muita capacitação técnica, nós vamos conseguir vencer esse desafio. Vou voltar a um tema que a gente já comentou em outras entrevistas, que é a questão da resiliência da cidade a eventos climáticos extremos, como que a gente viveu em maio e também em setembro do ano passado. Como preparar Pelotas para esses eventos cada vez mais extremos, para a mudança climática que é evidente, que já não pode mais ser negada? Nós temos que respeitar a ciência, nós não podemos ser negacionistas, respeitar a ciência e a orientação técnica que a gente vem recebendo. E agora a ciência está nos dizendo que para as próximas cotas de inundação de cidades como a nossa, que está entre as 25 mais vulneráveis do país, as cotas serão de 5 metros. Então nós precisamos de um novo sistema de proteção. Já conversei com a agência da Lagoa Mirim aqui em Pelotas, que é quem cuida do São Gonçalo da Lagoa Mirim. Eles já têm um projeto quase pronto. Este projeto prevê casas de bomba, diques, a drenagem urbana, que é muito importante também, para que a gente possa ter tranquilidade, preservar a vida das pessoas e o patrimônio das pessoas. É assim que nós vamos agir, junto com a ciência, junto com projetos técnicos, com planejamento adequado e buscar os recursos do governo federal que estão disponíveis para a resiliência do estado do Rio Grande do Sul e da nossa cidade. Essa questão envolve muito planejamento urbano. Como é que o senhor prevê uma possível revisão do plano diretor? Qual é a proposta de desenvolvimento do seu governo, da sua campanha, para desenvolvimento da cidade do ponto de vista de infraestrutura, da construção civil? Qual é o caminho para o desenvolvimento da cidade? Nós precisamos antecipar a revisão do plano diretor, que está previsto para 2028, mas nós não podemos esperar até lá. A legislação determina que a cada 10 anos se faça essa revisão. E nós podemos antecipar, conversar com toda a cidade, dialogar, diante do que nós já sofremos e vivemos, dialogar com a cidade e ter uma nova orientação de onde nós podemos fazer obras, saneamento, infraestrutura, habitação, em condições de não colocar mais as pessoas em risco. Então, Pelotas tem uma geografia muito peculiar, de terras baixas, boa parte da cidade foi aterrada e nós não podemos continuar nesse ritmo sob pena de comprometer o futuro das pessoas. Por isso, nós queremos antecipar a discussão do plano, a revisão do plano diretor e trazer a ciência, a inteligência que a cidade tem nas suas universidades, no seu centro de pesquisa, na agência da Lagoa Mirim, para que a gente tenha segurança para o futuro. Essa semana Pelotas começou vivendo uma tragédia inimaginável com os atletas do Remar para o Futuro, um projeto que era modelo, que dá muito orgulho para Pelotas, a trajetória dos atletas, do projeto em si, do Ogner como um líder nessa área. O que o senhor propõe para atender os atletas, para atender esses projetos que, além de dar uma alternativa para os jovens da escola pública, também projeta Pelotas a nível nacional, a nível mundial, com atletas de ponta, com atletas de alto rendimento? Primeiro, eu queria lamentar muito, e rezo para que as famílias encontrem conforto e que possam superar esse momento tão difícil, da perda de tantos jovens, de tanto talento.
E me senti muito impactado também porque eu remei com o Wagner, né? Ele foi meu treinador, tinha uma amizade com ele e quando eu remava com ele, ele sempre sonhava em ter um projeto social com as crianças vulneráveis. E naquela época que eu remava com ele, todos nós que tínhamos mais condições, nós pagávamos a matrícula. Na época eram os meninos que circulavam ali em torno da região das Doquinhas. Tinha um empresário também que ajudava muito. E a gente já tinha um projeto voluntário. E naquela época já se descobria talentos, mas não tinha este projeto Remar para o Futuro, em parceria com a universidade, com o governo federal, o que fez avançar demais e fez mostrar o talento dele e fez mostrar também, né, como a nossa cidade tem potencial para o esporte. Nós precisamos retomar a alegria, a superação, né, para que a nossa cidade possa viver também o esporte como uma atividade absolutamente humana e necessária, não só para o alto rendimento, mas para a formação cidadã de cada um dos nossos jovens. Hoje nós temos o ProEsporte do governo federal. Eu conversei com o ministro Fufuca ontem, quando ele esteve aqui, e nós nos assumimos um compromisso, né? Esta tragédia deve se transformar, né, num projeto mais potente para o esporte da nossa cidade, mais potente para o remo da nossa cidade. Ou seja, dessa tragédia nós temos que ter uma superação que possa ir além daquilo que tudo que a gente já fez nessa área. E nós temos bons equipamentos, ginásios, escolas que têm equipamentos, e aí nós podemos, né, com o esporte, com a cultura, com o turno integral nas escolas, né, promover uma formação cidadã para todos os nossos jovens. Isso é muito importante para a nossa cidade. Além do esporte, outras duas áreas em que Pelotas é muito reconhecida, isso já há muito tempo, é o turismo e a cultura. Quais são as estratégias que o senhor propõe para essas áreas para valorizar a cultura produzida aqui, mas também o nosso patrimônio histórico, nossas rotas turísticas, tanto na zona urbana como também no interior? Primeiro, nós temos que ter um novo calendário de eventos na cidade. Nós temos dois grandes eventos, que é o Festival da Música e a Fena Doce. Nós estamos com o nosso teatro fechado, né? Então, nós precisamos promover novamente a cultura, a dança, a música, o cinema, o teatro, o vídeo, né? Que tem grandes produtores aqui, inclusive pessoas nossas que estão ganhando prêmios lá em Gramado, né? Promover isso para que a gente possa atrair turistas para a nossa cidade, que o turismo hoje é a indústria que mais gera emprego e mais diversificado, vai, né, do transporte, da hotelaria, da gastronomia, do churrasquinho, da pipoca, todo mundo se beneficia com o turismo. A cidade tem um rico centro histórico, um patrimônio histórico invejável, e nós precisamos recuperar esses prédios novamente, né, que estão praticamente vazios, abandonados, dar segurança aos turistas que chegam na nossa cidade, né, garantir a segurança para que eles permaneçam na cidade. E o nosso carnaval, que é um grande produto turístico também, cultural, mas um grande produto turístico para atrair, né, turistas para a nossa cidade. Então é um novo calendário, tanto na zona urbana como na zona rural, né? Eu tive agora num parque aqui na Cascata, as pessoas que estavam lá ficam impressionadas, mas Pelotas também tem serra, até parece Gramado, né? Então a nossa cidade não se conhece, como a Praia do Laranjal, as nossas belezas naturais, mas a praia precisa estar, né, a própria para banho. Nós já chegamos a ter balneabilidade há 20 anos atrás, quando nós governávamos, fizemos os filtros anaeróbicos e a praia foi despoluída. De lá para cá voltou a ser poluída. Então, despoluir a nossa praia para que este produto da natureza possa também servir para um calendário na nossa cidade, atrair turistas, e isso gera muito emprego e muita renda e vai ser uma das nossas prioridades para o desenvolvimento da cidade. Uma das suas promessas recentes é a redução do número de secretarias e do número de CCs na prefeitura. O senhor já tem uma formatação de como vai ser o governo, de como vai ser o secretariado?
Quais secretarias vão ser suprimidas, quais vão ser criadas? Eu governei com 12 secretarias, com poucos cargos de confiança. A prefeitura tem muitos servidores, né, muito capacitados, e nós precisamos aproveitar esse talento, essa experiência que se tem. Né? Uma coisa que eu vou fazer é criar a Secretaria da Mulher. É uma necessidade, a nossa cidade tem problemas na saúde da mulher, tem problema, violência contra a mulher, e a Secretaria de Saúde não vai ser uma estrutura, vai ser uma indutora das políticas públicas na educação, na saúde, na habitação, na assistência social, para superar, né, os problemas que a gente tem com as mulheres. E nós vamos sim enxugar as secretarias da prefeitura, os cargos de confiança, ter uma estrutura adequada para ter eficiência na prestação de serviço. Esse é o meu compromisso. Um dos programas que vai ficar do atual governo para o próximo é o Pacto pela Paz, que teve resultados que são reconhecidos. O Pacto pela Paz se tornou um modelo que outras cidades do resto do país já seguem. Foi desenvolvido não só pelo governo, mas também recorrendo a técnicos e especialistas de fora de Pelotas. Como é que o senhor enxerga o Pacto pela Paz? Vai ser ampliado? Qual vai ser a formatação desse programa? Nós vamos manter o Pacto pela Paz porque é uma experiência importante, né? Mas nós estamos devendo. A violência contra a mulher em Pelotas, ela é uma das mais altas do estado, e nós precisamos fortalecer a Patrulha Maré da Penha. Eu vou integrar a Guarda Municipal com os agentes de trânsito. Isto vai potencializar também a integração com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, dentro do Pacto pela Paz. Nós precisamos ter novas ferramentas, né, de vigilância eletrônica na cidade, as câmaras de segurança, inteligência artificial, para que a gente possa proteger o maior patrimônio que a nossa cidade tem, as pessoas. É nessa direção que nós vamos atuar. Pelotas está vivendo um cenário sensível do ponto de vista financeiro, e os servidores públicos acabam sofrendo isso com um salário que não acompanha a inflação, por exemplo, que não tem evoluções tanto quanto é necessário. Qual é a sua proposta para o funcionalismo? Como contemplar também essas necessidades dos servidores? Funcionalismo tem que ser a prioridade para a prefeitura. A prefeitura não pode prestar nenhum serviço sem os seus funcionários. E o que está acontecendo hoje, né, de a gente ter um piso salarial de 700 e poucos reais para os professores, é uma vergonha. A nossa cidade não pode conviver com isso, né? Quando eu assumi a prefeitura, lá atrás, a gente devia 3 salários. Eu paguei 16 salários num ano, e as pessoas dizem, mas como que pagou? É prioridade. Tem que pegar cada contrato da prefeitura, cada conta, cada centavo, onde é que está indo, onde é que a gente pode, onde é que a gente pode cortar gasto para poder colocar o investimento nas pessoas, porque a prefeitura precisa muito dos seus servidores. Nós vamos fazer um plano de carreira, estabelecer com piso e plano de carreira para o magistério, para que quem faça o concurso público saiba como vai progredir na sua carreira, e garantir os reajustes da inflação, para que não volte a se deteriorar os salários. Eu assumi em janeiro, paguei 16 salários num ano, e em maio, na database, o salário mínimo na época era R$ 180, eu passei o salário mínimo da prefeitura para 219, e em junho teve repercussão para todas as categorias de 18% por conta desse aumento do salário mínimo, e somente no último ano nós não conseguimos, por conta da lei da responsabilidade fiscal, fazer o reajuste salarial. Mas estava previsto para continuidade na próxima gestão, mas não aconteceu, e por isso foi defasando o salário dos servidores. Agora nós temos que fazer esse esforço novamente, porque é prioridade do servidor público. Bom, o senhor fala muito também nessa aproximação com o governo federal, também com o governo do estado, e é realmente importante que o município tenha integração com todas as esferas. No entanto, para que o município possa alcançar esses financiamentos, esses investimentos e mesmo recursos a fundo perdido, é preciso que o município esteja com as contas em dia, com as contas sanadas. Qual vai ser a sua estratégia para lidar com a parte financeira do município? A parte financeira do nosso município, ela tem, né, um déficit orçamentário previsto, mas esse déficit orçamentário, ao longo do ano, ele pode ser equalizado e chegar no final do ano
até com restos a pagar para o próximo ano. Isto não impede, o que impede que a Prefeitura acesse recursos federais é quando ela perde a CND, como se diz, né? Que é o CADIM das prefeituras. Mas não é o caso da nossa Prefeitura. A nossa Prefeitura tem capacidade de endividamento, tem capacidade de buscar financiamento, e eu vou priorizar os recursos a fundo perdido para aliviar o caixa da Prefeitura e pegar os recursos da Prefeitura e investir naquelas atividades onde nós não podemos receber recursos federais nem estaduais. O senhor fala quais são as prioridades do seu governo, mas quais são os principais desafios que o senhor enxerga? Quais são os principais impasses? Quais são os principais entraves que o senhor vai ter que solucionar para poder botar projetos em prática? Eu não vejo que a gente tenha grandes impasses para botar os projetos em marcha, né? Nós precisamos rever os contratos para que a nossa zeladoria possa atender melhor. Quando eu fui prefeito, o nosso contrato era 3 vezes maior do que é hoje. Maior no seguinte sentido: tinha mais pessoas para fazer a limpeza, tinha mais máquinas, tinha mais equipamentos, né? Então isso é preciso fazer. Nós temos recursos para isso. A Prefeitura não pode ser leniente com os mal pagadores, tem que cobrar daqueles que devem para a Prefeitura, e via de regra não são a maioria da população que pagam essas contas em dias, que honram os seus compromissos, né? Mas a Prefeitura não pode ser leniente com dívidas, e nós temos muitos devedores para a Prefeitura. Então precisamos botar isso em dia, né? E o grande desafio é crescer. A cidade precisa crescer junto com o Brasil. O Brasil vai crescer 3% este ano, né? E a nossa cidade não vai crescer na mesma proporção. Então é preciso a cidade crescer, é preciso as nossas atividades econômicas, né, serem alavancadas, é preciso que a Prefeitura abra um diálogo com as nossas empresas para fortalecer as nossas empresas e gerar mais produto na nossa cidade para que nós tenhamos mais renda. E, pessoalmente, vou tratar da atração de novos investimentos com muito critério, porque a nossa cidade é uma cidade vocacionada para a saúde, para a indústria da a produção e a indústria da alimentação, e agora a biotecnologia, que é uma realidade. Nós temos aqui grandes empresas que são únicas no país, como a LifeMed, a Freedom, a Amplivox, que faz os aparelhos auditivos. São poucas cidades no mundo que tem hoje, no Brasil, que tem hoje essa estrutura, que nós temos a formação, nós temos a pesquisa científica e nós temos a indústria por trás. O Brasil importa 55% de todos os insumos da área da saúde. E essa substituição é um programa do governo federal para a substituição das importações. E nós vamos aproveitar, né, esta oportunidade para crescer nessa área da saúde. E também a nova fronteira do Polo Naval, que é uma realidade, vai ser retomado. A Petrobras encomendou 10 navios e o Polo Naval vai ser retomado. Aqui em Pelotas nós tínhamos 5.000 trabalhadores que iam dioturnamente para Rio Grande. E mais de 23 empresas que trabalhavam para o Polo Naval. Então vamos preparar de novo a nossa cidade, preparar a nossa estrutura para esta oportunidade. A Bacia Pelotas começa a ser explorada em 2025, nós temos curso aqui na Universidade de Engenharia de Petróleo e de Geologia, que forma material humano, e a base de exploração vai ser o aeroporto de Pelotas. Então nós vamos também aproveitar essa oportunidade. E por último, as energias renováveis, como a energia eólica e a energia solar. Pelotas ficou fora do polo eólico da região. Rio Grande tem, Santa Vitória, Chuí, Piratini, e nós não entramos nessa fronteira da geração de energia eólica, que além de gerar energia limpa, gera muito ICM para a cidade. E isso faz com que a cidade cresça também. Então nós temos novas ideias, novas oportunidades, e Pelotas pode sim crescer junto com o Brasil. A gente tem mais 1 minuto e meio. Eu quero lhe perguntar qual é o legado que o senhor gostaria de deixar, caso eleito, daqui 4 anos. Qual vai ser o legado do governo Marrone? O legado que eu quero deixar é uma cidade sustentável. Sustentável economicamente, sustentável ambientalmente e sustentável socialmente. Nós não podemos mais conviver com essa exclusão que nós temos na nossa cidade, não podemos mais conviver, né, com insustentabilidade econômica e ambiental.
Este é o meu sonho para minha cidade, para o futuro da minha cidade. Tá certo? Muito obrigado, candidato. A gente tem mais 30 segundos, se o senhor quiser fazer uma consideração final, pedir o voto, ainda dá tempo. Queria dizer para todos que no dia 27 de outubro leve toda a sua esperança, leve toda a sua solidariedade, leve todo o seu amor por Pelotas e deposite com confiança no 13. Vamos sim colocar Pelotas no rumo certo, Pelotas vai avançar. Certo, muito obrigado, candidato. A gente conversou com o candidato Fernando Marrone, do PT, que nesse domingo, dia 27, vai às urnas na decisão do segundo turno de quem vai ser o próximo prefeito de Pelotas, e você acompanha toda a apuração e toda a cobertura no A Hora do Sul. Muito obrigado.